ser feliz é o nosso Papai do céu. Com esse pensamento, curve a sua fronte e vamos falar com Ele e pedir as bênçãos para esta noite. Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, que bom, Senhor, estar na Tua casa. Poderíamos, Senhor, estar em qualquer lugar, mas nós escolhemos, ó Pai, recebemos um convite e tomamos a decisão para estar aqui na Tua casa de oração, porque o Senhor tem algo especial para nos dizer. E obrigado, Senhor, por cuidar de nós, obrigado por nos abençoar, obrigado por guiar o nosso caminho, por proteger a nossa família, por nos alimentar, por nos dar o trabalho. Muito obrigado, Senhor, porque somos pecadores e falhos, nós não merecemos absolutamente nada, mas se temos alguma coisa, se temos a salvação em Cristo, é nos méritos do nosso Senhor Jesus, não nos nossos, porque nós não temos nada a oferecer além do nosso coração pecaminoso, cheio de problemas, cheio de defeitos. Por isso, nesta noite, Senhor, nós colocamos esse coração nas mãos do Senhor, porque só o Senhor pode resolver os nossos problemas. Aquilo que é impossível para nós, para o Senhor não é impossível. O Senhor é um Deus que não conhece impossibilidades. Por essa razão, estamos nós diante de Ti e queremos uma bênção espiritual essa noite, Senhor Deus. Continue falando conosco, como o Senhor já falou conosco através dos hinos que cantamos. Abençoe o quarteto que irá também cantar. Abençoe o nosso pastor que irá falar aos nossos corações. Que tudo que for feito aqui falado seja para aquecer os nossos corações, abençoar as nossas vidas e para honrar e glorificar o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos chama para servir e seu nome proclamar, levando o evangelho a cada bairro, a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão,
do puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ser mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Deus chama aqueles filhos que um dia transformou E quer mostrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a esses quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você servir. Amém. É muita alegria estar aqui. Obrigado pelo convite ao Quarteto Vocales. Não podemos nos apresentar porque o tempo vai. Se deixar para esses rapazes falarem, vai a noite inteira. Aí tomamos o tempo do pastor. É muita alegria estar aqui cantando sobre Vem, o serviço. E aí eu chego, vejo agentes da esperança, né? É isso. Devemos ser agentes levando a mensagem de Deus àqueles que não conhecem. Quarteto Vocales, e temos 3 da Central de Cuiabá e 1 que é daqui da região, né, Cleidilson? E vamos cantar sobre a cruz que é a razão da nossa esperança na volta de Jesus. Somente a cruz, ela nos trouxe a esperança. Não se trata de ser conservador ou liberal demais. Não tem a ver com julgamentos, conceitos ideais. Não falamos de vaidades, de força e poder, mas o que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Somente a cruz, e só no sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta um pecador,
só nesse nome, o nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz, Somente a cruz. Podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normas e regras, reformar e construir, mas no mundo que nos cerca, espera ver Jesus, ver seu amor em nossas vidas, transformadas pela cruz. somente a cruz, só no sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador, só nesse nome, o nome Cristo tem poder para nos salvar. Somente a cruz, pois vem acima da história ou da religião. Está a cruz que o Salvador sofreu por ti, Morreu por ti, somente a cruz, só no sangue de Jesus vem nos limpar, liberta o pecador, só nesse nome, o nome Cristo tem poder para nos salvar. somente a cruz, Somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz. Boa noite, igreja. Como é bom termos o privilégio, mais uma vez, de abrirmos a palavra de Deus, a fim de ouvirmos a sua voz. Quando nós começamos essa série, com um tema simples assim, começamos com o intuito de fazer com que, de uma maneira clara, a mensagem fosse passada. Começamos falando aqui, literalmente, sobre as origens, e quando estudamos sobre origens, parecia ser algo simples, mas nós vimos à luz da ciência, da história e da Bíblia, o que Deus, como um Criador maravilhoso, detalhista, fez, como foi feito. E aí, logo em seguida, entramos no segundo bloco, falando de escolhas, dos primeiros passos da humanidade na Terra. E nós estamos tirando conclusões a cada domingo aqui. Esse é o nosso 8º encontro, falando dentro desse tema. Já estudamos sobre as escolhas de Adão e de Eva, estudamos sobre as escolhas de Caim e Abel, e no domingo passado falamos aqui a respeito da escolha da humanidade, do perfil que eles tinham, de como eles estavam vivendo,
até que tudo se foi, né? E terminamos com uma frase, que foi a frase que fechamos o domingo passado. Frase que nos fazia refletir, porque, de uma maneira clara, nós entendemos que temos que aprender a viver dentro da arca, porque o dilúvio sempre estará fora dela. Algumas pessoas nessa semana me ligaram. E dentre as pessoas que me ligaram, uma jovem falou algo interessante. Falou para mim assim: pastor, eu quero ficar dentro da arca, mas muitas coisas acontecem na minha vida que me jogam fora dela. E eu fiquei pensando nisso que ela falava, porque o que faria alguém viver fora da arca? E foi com esse pensamento que nós começamos a construir um pouco daquilo que Deus já havia preparado no nosso coração para a noite de hoje. Porque o que aconteceu depois daquilo ali? Você conhece bem a história, a chuva saiu destruindo tudo, o dilúvio inundou, destruiu tudo, aquelas 8 pessoas entraram na arca, a arca ali que Noé, sua liderança, nós vimos na Bíblia que outras pessoas participaram ali. E aí eles estavam ali, tudo tranquilo. Passado um tempo de chuva, a Bíblia vai contando os detalhes, chegou a hora que a porta tinha que ser aberta, a terra já estava seca, já existia vegetação, e dali eles saíram daquele local. Eles saíram dali para viver uma vida. Como é que estava o planeta Terra depois que eles saíram da arca? Como é que estava? Fala para mim, como é que estava? Quantas pessoas estavam lá fora? Quantas casas existiam? Quanto eles precisavam para ir no mercado? Que mercado? Como que era a vida agora daquela família? O que é que eles estavam vivendo? E aí começa uma grande especulação em torno da arca, e até hoje você vai ver pessoas, pesquisadores, buscando encontrar a arca de Noé. Alguém já viu alguma matéria falando assim, fulano está procurando a arca de Noé? Essa semana saiu. Pessoas escavando ali em torno do Ararat em busca da arca de Noé. Mas pensa comigo, se não tinha casa, se não tinha nada, é muito provável, a gente agora não está falando porque a Bíblia não deixa claro, que eles usaram até a própria madeira da arca para fazer alguma coisa. Que a arca estava ali, eles, não, vamos torar uma árvore ali. Por quê? Porque eles já sabiam que não mais existiria o quê? Um dilúvio. Está na Bíblia. Mas independente de qualquer coisa, isso aqui não é o foco. Eles saíram da arca e viveram os seus dias tranquilamente. E à medida que eles viviam os seus dias, estavam ali vivendo na terra, os dias que eles tinham, um detalhe a Bíblia fala, e esse detalhe é importante da gente começar a meditar aqui. A Bíblia fala em Gênesis 11, no verso 1, que em toda a terra havia apenas uma linguagem, era só uma maneira de falar. E aqui minha cabeça vai lá embaixo. Ele sai viajando agora. Por quê? Porque no fundo, nós queremos saber, e às vezes a gente não tem resposta para isso, qual era o primeiro idioma falado? Qual era? Porque os ateus, eles vão bater nisso aqui. Eles vão primeiro bater em Adão e Eva. E a gente já estudou, quem estudou aqui com a gente não tem mais problema com isso. Eles vão bater na criação. Quem estudou aqui com a gente nos domingos não tem problema e sabe que é simples responder. Como foi todo o processo da criação. E aí vamos falar agora da questão linguística, idiomática. Qual seria o primeiro? Para vocês terem uma ideia de como funciona essa especulação, existe um ramo hoje que estuda somente isso. E ele se divide em várias áreas. É engraçado que um grupo desse, e ali que faz parte da enciclopédia britânica, eles que são historiadores, eles dizem que tudo começou ali na Suméria. O idioma mais antigo é o sumério conhecido, originado no sul da Mesopotâmia. Por que a Mesopotâmia é tão visto? Porque você lembra que o Éden era numa região entre rios. Mesopotâmia quer dizer isso, entre rios. Mas tudo bem, aí eles começam a datar. E, de fato, ali na Suméria surgiram várias coisas. Então, a atenção ali é muito forte. Porque eles foram os que inventaram a roda, eles inventaram a escrita, a matemática, a política, as cidades, a agricultura e também a cerâmica. Eles eram grandes inventores. Era uma população que tinha foco. E se você pegar... Recentemente foi feito um estudo também, você consegue achar isso depois no Google. Eu tinha colocado aqui, depois eu tirei porque estava muita coisa. Os locais que mais têm idiomas,
que mais se fala é justamente naquela área onde tem a maior repartição. O detalhe é que esse povo que estava ali era considerado pelos historiadores como aqueles que tinham o primeiro idioma. Só que o povo judeu pensa um pouco diferente, porque eles dizem ali na Midrash que, de acordo com eles, a linguagem é uma linguagem adâmica, uma linguagem que foi perdida até, porque era o idioma que Adão falava, que Eva falava, e que foi passado ali, mas que o jardim foi levado e aí saiu. Só que algumas pesquisas modernas mudaram um pouco a visão disso aqui. Isso aqui é um quebra-cabeça que a gente precisa montar, que você vai entender como você se encaixa nessa história. Uma pesquisa foi feita e foi vista que todos os idiomas conhecidos estão relacionados entre si. As culturas apontam para isso também. Por exemplo, se você for na China, na Pérsia, ou for estudar os recursos maia, você vai ver que na China existe uma lenda que conta que houve uma divisão da língua original, com que o universo se desviasse ali depois dessa divisão. Os persas, na região ali de Arimã, que tem um espírito do mal, chamado Arimã também, pulverizou a linguagem dos homens em 30 idiomas diferentes. Só que se você pegar um dos livros sagrados maia, que é o Popol Vuh, ele diz assim, ó, aqui as línguas das tribos mudaram, sua fala ficou diferente, nossa língua era uma quando partimos de Tulã. Aí esquecemos a nossa fala. A história, as culturas, todas apontam para a mesma coisa. Existia um único idioma e esse idioma ele foi, de alguma forma, pulverizado. As línguas se tornaram diversificadas e as pessoas se espalharam depois que isso aconteceu. Isso você encontra desde pinturas rupestres a registros em livros que alguns consideram sagrados. Por que é importante saber isso? Porque, há um tempo atrás, um grande estudioso brasileiro chamado Guilherme Stein Jr., ele fez uma pesquisa. E nessa pesquisa dos idiomas, ele percebeu que, juntamente com as semelhanças linguísticas, existe uma semelhança religiosa nos idiomas. Ele criou um método próprio, e nesse método próprio, ele conseguiu provar que tudo partia ali da Suméria, e que todos os idiomas tiveram suas raízes por ali. Numa comparação que ele fez, é algo interessante, que você que fala várias línguas vai concordar. Ele fez essa comparação e viu o seguinte: as línguas que vieram do latim têm uma raiz parecida. Deus, Deu, Dios, Theos, Zeus. As que vêm do saxônico, como o inglês, é God, good. É sempre a mesma coisa. Oriente Médio, o hebraico, o árabe, El, Al, Alá, Ilu, Il. As palavras são muito parecidas para tratar de uma mesma pessoa. São algumas variações. E essas variações não param por aí. Por exemplo, se você for pegar a palavra sábado, do siríaco sábato, chapato, aí você vai ter lá do assírio sabato, do grego sabaton, do latim sabatum, do hebraico shabat, você vai ter do copta bisabaton, você vai do afegão shambat, você vai ter do etíope sambat. São palavras parecidas para o mesmo dia, são idiomas totalmente diferentes, raízes diferentes, locais diferentes, mas que falam muito parecido. Uma outra coisa que chama muita atenção é quando você vê essa palavra aqui, ó. Que palavra é essa? Você não precisa saber grego, mas você já pensa assim, opa, que palavra é? Aleluia! Em todos os idiomas se escrevem diferentes, com letras diferentes, mas se pronunciam basicamente da mesma maneira. E em todos eles, todos, se traduz da mesma forma. Louvai a Deus, porque o Iá refere-se a Deus. Então, quando a gente olha isso aqui, o que Guilherme Stein Jr. falou faz muito sentido. Tudo partiu de um início. Pastor, por que está batendo nessa tecla? Porque se você não entende isso aqui, você perde tudo. Você não consegue falar da sua origem. Você cria um problema com o que você acredita. Porque algumas pessoas dizem assim, fulano descobriu o Brasil, descobriu a América. Aí outro responde, descobriu nada, porque já estavam os índios lá, não é assim que fala? Como é que acontece? Da onde saíram? Como é que foi? E o idioma que eles falavam? É aqui, ó. Para vocês terem ideia de como é tão simples isso. Banana é uma fruta boa, sim ou não? Sim? Está presente em um monte de lugar, não é assim? Olha que interessante. Só na banana. No inglês, banana. No português, banana. No croata, banana. No tcheco, banana. No dinamarquês, banana. No holandês, banana.
finlandês, é tudo igualzinho, ó, no grego, até no grego que você não lembra, você vê, ó, banana, 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 banana. Você está entendendo? A própria banana está ali, e você vê numa fruta. Como as coisas, elas vão seguindo uma linha. Aí, quando eu estava estudando isso aqui, alguém mandou para mim uma postagem. Pastor, você vai falar do Babel mesmo, pastor? Eu disse, vou. Deixa eu te mandar uma coisa, e faz muito sentido o que eu recebi, porque diz assim, ó, uns desviados decidiram construir isso e agora eu tenho que fazer aula de inglês. Pois é, as coisas mudaram. Só que não é só aí que Babel entra. Sabe por quê? Porque a Arca de Noé ali, aquele evento do dilúvio, trouxe um novo começo para a terra, porque o homem era mau e todos os seus desígnios, e nós vimos isso aqui. E aí fica uma pergunta. Da onde surgiu, então? Um é mais escuro, um é mais claro, um tem um olhinho assim, o outro tem assado. Como é que é isso, pastor? A gente tem ou não tem essa dúvida? Mas quem que responde? Como responde? Com base em que responde? A Bíblia, ela dá tudo que a gente precisa. Por quê? Porque ali, ó, olha o que a gente encontra no Patriarca e Profeta. Provavelmente pequenos grupos se dispersaram para vários lugares quando as linguagens foram confundidas em Babel, produzindo grupos isolados que se diferenciaram em raças distintas. Alguns aspectos raciais podem ser o resultado do fato em que certas características fisiológicas são vantajosas em determinados ambientes. A cor da pele é um exemplo. A luz solar é necessária para produzir vitamina D. Luz solar em excesso aumenta o risco de câncer de pele. A melanina protege os que vivem em climas tropicais do câncer de pele causado por excesso de luz solar. Isto explica por que pessoas que vivem nos trópicos têm tipicamente pele mais escura. Pessoas que vivem em latitudes mais altas não necessitam de muita proteção contra o sol e têm peles mais claras. A pele escura pode ser desvantajosa em latitudes altas se a quantidade de luz solar for apenas o suficiente para a produção de vitamina D. As pessoas se espalham e o corpo, ele corresponde. Lembra que quando nós mostramos aqui na arca, quantos casais de animais eram necessários para que tudo voltasse a ter as raças ali, as espécies dos animais? O estudo da biologia comprovou isso para a gente. E eu vou trazer de volta aqui só os dados que foram apresentados. Se compararmos o DNA de todas as pessoas do mundo, preste atenção, veremos que eles são 99,9% iguais. 99,9% são iguais. Todas as diferenças que enxergamos como cor de pele, de cabelo, altura, cor do olho, qualquer outra coisa, estão no 0,1% restante. A alteração nesse 0,1% da tua genealogia faz com que tenha mudança na tua vida. 0,1%. É que faz a diferença no que somos, porque 99,9% são iguais. E aí, voltando agora para o lado histórico, antes que a gente volte para a Bíblia, você vai ver lá no Monte Ararat, todas as escavações, tudo que foi feito ali para tentar descobrir. E ali, tudo que a gente vê como ciência, como história, vai se concretizando, porque durante algum tempo os descendentes de Noé habitaram entre as montanhas do Ararat, onde a arca repousara. Todavia, quando os descendentes de Noé foram aumentando, a apostasia logo determinou uma divisão. E essa divisão, como é que aconteceu? A gente já vai ver na Bíblia. Algum tempo depois, eles resolveram se separar dos adoradores de Deus, viajaram para a planície de Sinar, ficava ali às margens do Eufrates, volta ali para a região da Mesopotâmia. Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre tão alta, a fim de torná-la uma maravilha do mundo. E aí, por que eles faziam isso? Porque eles não acreditavam mais na promessa que Deus não mais traria um dilúvio sobre a terra. E muitos deles passaram a negar a existência de Deus. É interessante que nesse contexto aqui, você vai vendo que aparece um indivíduo. E quando nós começarmos a ler os textos bíblicos, vocês vão entender. Tudo isso que eu estou falando aqui é para você, quando ler a Bíblia, a sua cabeça vai dizer, aham. Aparece Nimrod. Quem era Nimrod?
Um cidadão comum, talvez, para você. Mas para a Bíblia não, porque dentro da genealogia que aparece ali, aparecem algumas características desse indivíduo. A primeira característica diz que ele era um poderoso caçador, ele era administrador, ele fundou pelo menos 8 cidades e associou essas cidades a ele próprio. Você está com sua Bíblia aí? Vamos para a Bíblia então. Gênesis, agora capítulo 10. Com a palavra de Deus aberta, vamos orar. Querido Deus, nós temos a Tua palavra em mãos e precisamos entender o que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Nós já sabemos que depois do dilúvio, tiveram um recomeço ali aquelas 8 pessoas. Mas o ser humano é muito difícil. Nós somos difíceis. E aqui, Senhor, através da vida de Nirode, das suas escolhas e daquilo que a Tua palavra está registrando, nós conseguimos entender o porquê tantos idiomas, porque alguns de nós temos algumas diferenças, porque na vida nós enfrentamos problemas. Ajuda-nos então, Pai, a termos bem claro o que precisamos fazer para que seja diferente os nossos dias. Fica conosco aqui, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10, no verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: Cush gerou a Nirode, o qual começou a ser o quê? O que é que ele começou a ser? Tem alguém que está sem Bíblia e precisa de Bíblia? Levanta a mão que vai chegar a Bíblia para você, porque você não pode dizer assim, o pastor falou aqui, o pastor não, é você tem que ouvir o que Deus está falando. Tá certo? Vai chegar a Bíblia aqui para você, ó. Fernando já está trazendo ali, ó. Ele passou a ser poderoso na terra. O verso 9 diz que não só poderoso, porque ele era um valente e o quê? Caçador. Você está vendo aí? Foi um valente caçador diante de quem? Do Senhor. Daí disse, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. As pessoas diziam assim, uau, o Elósio é um poderoso como Nirode. Nossa, Luiz é como Nirode. Porque Nirode era um sinônimo de algo que era poderoso. Olha o verso 11, verso 10. É justamente o que a gente viu ali. A princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. A Bíblia continua dizendo, daquela terra saiu e para a Síria e edificou a Nínive, e Reobote e em Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de quê? De Rezim. Esse era Nirode, um grande construtor, um grande administrador, um grande homem. Que a Bíblia diz que ele era poderoso, um grande caçador diante de quem? Olhe para a sua Bíblia. Diante do Senhor. Esse Senhor está com S maiúsculo ou minúsculo? Eita. Isso é algo para a gente ver, né? Diante de Deus. A história conta mais ou menos isso aqui. Lá vamos para a gente, para o nosso gráfico lá agora. Ó. Nós paramos da outra vez em Abraão, certo? Saímos vendo aqui, nós vimos que literalmente Noé e Abraão se conheceram, quando a gente viu os cálculos lá. Mas você vê que nesse passo aqui, Noé tinha os seus 3 filhos, o nome dos 3 filhos de Noé, lembra aí? Sem, Cã e Jafé. E aí, quando terminou o dilúvio, a Bíblia diz que Cã gerou Cush e Cush gerou Nirode. Em algum momento aqui, pós-dilúvio, por isso que eu botei a linhazinha vermelha. Tá? Só que aqui fala um detalhe importante. Volta para a Bíblia. Capítulo 10, verso 25. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome o quê? Pelé, que quer dizer divisão. Tá? E a Bíblia confirma. Porque diz assim, teve Peleque, porquanto em seus dias, o que é que aconteceu com a terra? Se repartiu a terra. Como que foi essa divisão? Alguns dizem assim, teve um terremoto, e no terremoto, continentes. Não é isso que fala. Divisão. Então, quando você vai ver para a história, você vai ver aqui que justamente nesse período de Nirode, você vai ver as divisões, porque Abraão é convidado por Deus para fazer o quê?
Para fazer o quê? Sair da sua terra, da sua parentela, para ir para onde? Onde era? Quem conhecia? Qual era o nome? Onde ficava? Para que lado? Ué, ele estava indo para algum lugar? Ali já haviam divisões, já haviam lugares. Já tinha acontecido alguma coisa. Por quê? Porque a divisão com Peleque, a divisão de Nimrod na torre, aconteceu por ali. E isso é importante a gente pensar. Tanto que nessa região, eles começavam já a construir alguns monumentos. Esses monumentos hoje ainda existem, e a história fica estudando isso aqui, a arqueologia vai para cima. São conhecidos como zigurates. O que eram os zigurates? Preste atenção nos detalhes. Eles eram torres gigantescas, feitas com tijolos maciços, preste atenção nos detalhes, que serviam de santuário ou de acesso dos deuses, abre aspas, quando esses desciam à terra para visitar seu povo. Aliás, os zigurates eram para os sumérios como uma espécie de link entre o céu e a terra. As escadarias que subiam de sua base até o topo eram um caminho de acessão aos deuses. É como se ele dissesse, vamos construir um monumento, porque vai ter uma escadaria que a gente vai ter acesso aos deuses. Essa história dos zigurates é a mesma palavra que aparece para o sonho de Jacó. O que é que tinha no sonho? Uma escadaria que fazia o quê? E até onde? O céu. É a mesma expressão. Então é interessante que a gente vá olhando para isso aqui e tem que tirar lições para a nossa vida, porque é o nome da torre que tem em Gênesis, que os hebreus propositalmente chamam de Babel, porque no original não deveria ser assim. O nome da torre é Bab-Elu, que quer dizer portal de Deus. Olha que interessante. O nome da torre quer dizer portal de Deus e não confusão. É chamada de confusão como se fosse uma maneira irônica. Dizer, não, o nome da torre é Babel. Que quer dizer confusão. Essa torre Babelu, que quer dizer portal de Deus, eles estavam dizendo para ele mesmo, enquanto os deuses menores usavam os zigurates locais para se comunicar com o povo, Anu, que era o deus maior deles, usaria o grande templo, o grande zigurate de Babel, para descer a terra. Está com sua Bíblia aberta? Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Olha o que diz o verso 2. Sucedeu que partindo eles de onde? Eu não vou entrar nesse detalhe do Oriente. Mas você já percebeu que todas as vezes que tem alguma coisa, saiu daqui, foi para ali, fugiu dali, é sempre para o Oriente. Vale a pena depois você pegar a Bíblia e dar uma estudada sobre isso, tá? Você vai aprender muita coisa. Mas eles partiram do Oriente, deram com a planície na terra de quê? Siná, e fizeram o quê? Habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Opa! Tijolos bem queimados. Vocês lembram disso de algum lugar? Nas zigurates, os tijolos eram bem queimados, eram tijolos maciços. Eles tinham uma referência, mas tudo bem. Vamos seguir. Queimemo-los bem, está na Bíblia. E aí depois? O que é que eles vão fazer? Os tijolos nos servirão de pedra e o betume de argamassa. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até onde? E nos tornemos o quê? Célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Preste atenção num detalhe aqui. Esses homens que estão ali falando, primeiro, eles dizem, chegamos ali, vamos habitar aqui. Eles saíram de algum lugar e disseram, vamos parar, vamos habitar aqui. Ou seja, lembra da separação que aconteceu daqueles que queriam seguir um caminho e os outros que não queriam sair? Os que não queriam seguir foram para a planície de Siná, e a Bíblia deixa isso muito claro. Eles paravam na planície de Siná e habitaram ali e disseram, vamos construir uma torre agora. Igual o pessoal faz o zigurate lá, vamos fazer um tijolo maciço, bem queimadinho,
e vamos usar ali a argamassa para construir. Só que um detalhe nesse texto, olha a quantidade de plural que existe nesse texto. A ênfase, partindo eles, deram, habitaram, disseram, façamos, queimemo-los, disseram, edifiquemos, nós, tornemos nosso nome, sejamos. Eles eram muito unidos. Muito unidos. Qualquer comentarista bíblico vai concordar que essa unidade que eles tinham era algo que era diferenciado. Tanto que na Bíblia, você está na Bíblia, hein? Olha o que Deus fala. No verso 6, no início aqui, ó. Deus diz assim, ó. Esse povo é o quê? Eles estavam unidos. Eles se uniram num propósito. Eles se uniram no propósito de construir uma torre que chegava no céu. Porque os zigurates tinham a ideia de que se eles levassem aquela escadaria o mais alto possível, eles teriam acesso aos deuses. Então vamos fazer uma torre que vai ficar acima das nuvens. Eu vi um estudo uma vez do Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva, ele falava assim, a altura que eles esperavam construir essa torre era pelo menos o suficiente para eles ficarem acima das águas do dilúvio. Porque eles tinham noção da altura que a água chegou. Então eles tinham que subir a torre mais alto, porque se viesse o dilúvio, eles estariam salvos. O detalhe é que essa unidade aqui, essa união com um propósito que eles tinham, não ia a lugar nenhum. Isso aqui já traz uma primeira lição para mim e para você. Essa lição tem que ficar bem guardadinha no nosso coração. A lição de que não adianta estarmos unidos quando o propósito não é de Deus. Muitas pessoas se unem para muitas coisas. Se o propósito não é de Deus, vai ser frustrado. Não adianta você tentar caminhos tortuosos, você tentar qualquer outra coisa, se unir com pessoas para fazer isso, fazer aquilo, tentar fazer o mal, tentar fazer a sua vontade. Se o propósito não é de Deus, não adianta. Não adianta. Você vai tentar e não vai chegar em lugar nenhum. Qual que era o propósito deles, então? Qual o propósito que eles tinham no coração? Os textos que nós lemos já deixou claro. Primeiro, Deus, você vê na história, Deus juntou eles tinham um só idioma, uma só linguagem. Nós vimos aqui, Gênesis 11, verso 1. Eles falavam uma só língua, eles deveriam estar unidos, eles deveriam adorar a Deus, eles deveriam ser gratos a Deus, eles deveriam ter um propósito divino para a sua vida, mas não foi isso que eles fizeram. Eles se afastaram, eles se dividiram, desde Peleque lá, e todo o resto da história você vai ver, eles param a ensinar distantes. E ali naquela planície eles dizem, vamos fazer alguma coisa para a gente se livrar de Deus. Só que tem muitos detalhes por trás disso aqui que a Bíblia apresenta que a gente não pode ignorar. Por exemplo, quando você vai ver ele dizendo assim, ó, nós vamos construir uma torre, uma cidade, e nela uma torre que chega até o topo para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Qual é o problema aqui? Qual é o problema? Não é para espalhar ou era para espalhar? A Bíblia deixa claro para a gente, de uma maneira simples, ser fecundo, multiplicar, encher a terra. Em algumas versões, povoem a terra. Você vai ver em Gênesis 1, 28, Gênesis 9, verso 1, verso 2, verso 7, verso 19. Eles tinham um propósito, era povoar, era se espalhar mesmo. Era fazer, mas eles disseram, não, vamos ficar aqui. Não vamos construir uma cidade, vamos ficar aqui. Eles disseram mais, vamos nos livrar do dilúvio. Mas para que eles estavam preocupados se Gênesis 9, verso 8, Deus disse, nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Esse é o ser humano. E a história não para aqui. Porque eles falam mais. Eles dizem, eu quero viver nas alturas, quero ser reconhecido, vamos construir uma torre alta para que nosso nome seja reconhecido. Olha que coisa interessante. Quem foi que falou isso, que queria subir as alturas para ter um contato direto com Deus? Quem foi? Isaías capítulo 14, no verso 14, subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Aqui você vê claramente quem estava por trás de tudo que Babel representava. Babel, ela tinha um propósito de ser um portal, de fato. De um grupo que queria ser reconhecido.
de um grupo que não queria ser ameaçado por um Deus, de um grupo que queria ter autonomia, de um grupo que queria ser ali. Só que aí Deus fala o quê? Olha para a sua Bíblia. Deus usa uma palavra, e essa palavra que Deus usa é a palavra Babel. Porque Deus usa assim, ó. Vinde, verso 7, desçamos e façamos o quê? Confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O plural aparece aqui agora, da parte de Deus. Vinde, desçamos, vamos confundir esse povo. Um não vai entender mais o outro. Esse povo perdeu noção de tudo. Se você for ler a partir do verso 5 aqui, a Bíblia diz assim, ó. Se eles achavam que os deuses desciam, a Bíblia diz assim, ó. Então Deus fez o quê? Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o quê? O começo. Olha como Deus fala. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Está na hora de botar um freio. Quando Deus quis colocar um freio no povo antediluviano, Ele fez o que com o povo? Ele fez o quê? Levantou um pregador. O pregador começou a pregar. Construiu uma arca. E a arca era para quem? Para todos que aceitassem o convite da salvação. Deus não destruiu o povo aqui. Destruiu? Não. A graça de Deus alcançou eles. Mas o povo é difícil. O ser humano é difícil. A história de Babel nos ensina que Deus vai frustrar qualquer tentativa do ser humano de se aproximar do céu ou da salvação por conta própria. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser, você não vai dar certo. Infelizmente, hoje ainda existem pessoas que ignoram as promessas de Deus, tentam edificar suas torres, tendo como base as especulações humanas. Começam a dizer assim: não, Deus disse que era para ser assim, mas eu quero viver assim. Deus disse que era para espalhar, mas eu não vou espalhar, eu vou ficar aqui. Deus disse que era para fazer isso, eu não vou fazer, eu quero ficar ali. Deus fala o que quer, mas eu vivo o que eu quero. Foi isso que o povo fez. Aí Deus fala assim: rapaz, o que é isso? Vamos confundir o povo, e o povo continuou mal. Hoje, muitas vezes, nós estamos fazendo isso, tentando justificar, querendo ser privilegiados. Vamos construir essa torre porque nós vamos chegar lá em cima. Vamos ter acesso a Deus. Vamos nos livrar de qualquer situação. Não é assim. Você não precisa se preocupar com o que você pensa que vai acontecer. Você tem que se apegar ao Deus que quer livrar você. É isso que faz a diferença. No lugar desse povo parar e dizer assim: Senhor, nós estamos aqui, paramos de ensinar, estamos construindo essa torre, mas é a tua vontade isso? Não. Você não vê uma oração. Agora você vê um monte de intenção. Você não vê um clamor a Deus. Muitas vezes nós estamos assim. Paramos de confiar em Deus. Paramos de buscar a Deus e construímos torres e mais torres. Queremos patrimônio, queremos riqueza, queremos esbanjar, queremos mostrar, queremos que nosso nome seja visto, lembrado, reconhecido. Queremos que a nossa vida seja uma referência. Mas estamos sem Deus. Nos unimos no trabalho, nos unimos nas ruas, arrumamos amigos que pensam igual a nós. Não adianta se não está com Deus. Não adianta. Às vezes a gente ignora o que Deus fala para pensar como a gente quer.
O tempo do juízo de Deus está próximo, e assim como ele desceu para ver os construtores da Torre de Babel, ele descerá para ver o que nós temos edificado. O que você tem construído com suas palavras? O que você tem construído com seu testemunho? Com a sua vida? Quando as pessoas se aproximam de você, elas saem edificadas ou destruídas? Elas sentem a presença de Deus ou do mal? Elas saem revigorados ou mais deprimidos? Quando a pessoa está perto de você, ela escuta mais bênção ou maldição? Quando a pessoa, de alguma forma, ela está junto com você, a sua boca, a sua língua, o seu idioma, representa o que para ela? Sabedoria? Às vezes nós somos a base de muitas confusões. Deveríamos abrir bem os nossos olhos, entregar a Deus os nossos passos, confiar nele, e tudo passa a ser diferente. Noé, você lembra da história? Conheceu a história de Enoque. Enoque, nós vimos na genealogia, conheceu de perto a história de Adão. Enoque andou com Deus e já não era. Noé parou, pensou e disse, opa, vou andar com Deus também. E a Bíblia diz que ele andava com Deus. E Deus o usou. E agora você tem um neto dele. Nós falamos de neto e neto. E agora você tem um neto dele, Nirode, que diz assim, eu vi o que Deus fez, mas eu sei o que eu posso fazer porque eu sou poderoso. Eu vi o que Deus fez, mas eu sei o que eu posso ser. Eu vou edificar cidades, 8 cidades. Eu vou construir uma torre, vou chegar nas alturas. Pode mandar o dilúvio que não vai me atingir. Nós somos assim, será? Deus fala, filho, o caminho é esse. Você diz, não, não é esse, não, é esse aqui. Filho, você tem que viver assim. Não, mas eu não quero. Eu sei o que é melhor para mim. Essa síndrome do Nirode não pode invadir o seu coração. Vou encerrar com esse pensamento. Quando você se entrega por inteiro a Deus, não sobra espaço para dúvida. Quando você decide assim, Senhor, eu sou teu. Senhor, eu me coloco nas tuas mãos. Senhor, eu confio no Senhor. Ah, eu tenho medo do dilúvio, eu quero fazer isso, eu tenho tantos planos, mas Senhor, eu confio em Ti. A minha vida está sob os Teus cuidados. Eu me coloco em Teus cuidados, nas Tuas mãos, Senhor. Diz como eu tenho que viver, que eu vou viver. A vida muda. As coisas se ajustam. E você não vai viver uma Babel nos seus dias. O tempo passou. Nabucodonosor ali à frente de uma outra cidade que tinha a mesma raiz. Babilônia. Por que Babilônia? Por que recebeu esse nome? Porque existia a intenção de reconstruir ou concluir a Torre de Babel. E era uma confusão. E nós estamos vivendo assim. No lugar de nós vivermos uma nova história ao lado de Deus, de colocarmos nossa vida aos cuidados de Deus, de dizer, Senhor, eu não quero viver essa confusão na minha vida, eu quero somente confiar. Todas as histórias que nós vimos até aqui, elas têm uma cisão, elas passam por uma divisão, elas têm um problema. Todas as vezes que o homem decide diferente de Deus, Deus diz entrega, o homem diz não. Deus diz confia, o homem diz não. Filho, não precisa disso, o homem diz precisa. É do meu jeito, e todas as vezes que nós fazemos do nosso jeito, nós quebramos a cara. É tão simples fazer do jeito de Deus, mas nós somos egoístas. Nós não queremos, arrumamos desculpas. Eu não faço o que Deus me pede para fazer porque eu acho isso. No seu achismo, você vai se perder. E um dia, talvez você vai dizer assim, eu deveria ter feito diferente. Perdi muito tempo. Você decide hoje que tipo de torre você tem edificado no seu coração. Você decide hoje o que Deus pode fazer por você.
O povo recebeu a graça de Deus e ignorou. Consequência disso, hoje estamos todos espalhados, como era o plano de Deus. Mas estamos espalhados com línguas diferentes, em situações diferentes, passando por realidades diferentes. Sofremos tempo atrás de tempo, graças às escolhas erradas de alguém. E eu vou falar uma coisa para você agora. A decisão que você tem tomado hoje vai influenciar na sua família. Da mesma forma que lá atrás, a de Adão influenciou na nossa vida, a decisão que você toma hoje influencia na vida da sua família. Eu batizei um juvenil nessa igreja. No kit batismal tinha uma Bíblia, tinha uma revistinha Crescendo em Cristo, tinha o certificado batismal dele, dizendo a data, a assinatura do pastor ali, para ele guardar de lembrança. Tinha uma mídia falando sobre como era ser um novo converso. E tinha um envelope de dízimo. Ele pegou aquele envelope, correu até mim e falou assim: como que eu posso usar esse envelope sem meu pai ver? Eu disse, como assim? Ele disse, meu pai diz que é fiel, mas ele não sabe, ele não usa o envelope. Ele não devolve a Deus. Ele não confia, eu acho. Aquele juvenil falando para mim. Aí eu disse, sério? Você já falou isso para ele? Se eu falar isso, ele vai bater em mim. Você quer que eu fale para ele que você falou isso para mim? Não, pastor, não fala não. Mas eu não sou baú. Eu procurei o pai. Cara, vem aqui comigo. Por que você não deixa seu filho andar de cueca na rua? Ele disse, como assim, pastor? Isso é, por quê? Não, porque é errado. Mas se você andasse de cueca na rua, você poderia reclamar com ele? Ele disse, não, né? Porque eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. Eu disse, pois é. Se seu filho quisesse ser fiel a Deus, pastor, é tudo que eu mais quero. Sério? E se ele visse que você não é fiel? Ele baixou a cabeça. Já entendi, pastor. Disse, conversa com ele. Nós temos edificado, temos plantado, temos construído valores que vão nos decepcionar pelas escolhas erradas que temos feito. Você não precisa construir uma torre para chegar até Deus, porque Deus vem até você toda vez que você se prostrar diante dele. Você não precisa fazer uma escadaria para se aproximar do céu, porque você pode viver o céu toda vez que você se coloca nas mãos de Deus. Você não precisa se unir com pessoas para conseguir algo extraordinário, para que seu nome seja reconhecido, porque quando você anda com Deus, quando você vive com Deus, todos que conhecem você vão ver o valor que você tem. Todos querem ficar perto de uma pessoa de Deus. Você não precisa ser um poderoso nessa terra para ser grande nos céus. Você só precisa entender que Deus sabe o que é melhor para você. E que todas as vezes que você desobedece, você perde. Todas as vezes que você se rebela contra Deus, você perde. Mas quem vai sofrer mais do que você é a sua família. Família que vê a sua cabeça dura, família que vê seus defeitos, que vê os seus tijolos maciços, incentivados por Satanás, construindo torres de separação. Quem sofre é a família. Experimente colocar Deus na sua vida. Experimente fazer o que Deus está pedindo. Experimente viver o que Deus está dizendo. Experimente aceitar os conselhos de Deus. E você vai ver que você não precisa de uma torre. Deus vai estar com você. Você vai ver que você vai ser lembrado como alguém que tem valor, que tem princípio, que vive diferente.
É você que decide se quer viver em Canaã ou na Babilônia. É você que decide se quer seguir o conselho de Satanás, de subir às alturas, de tentar ser salvo por conta própria, de se frustrar ou de se colocar nas mãos de Deus. O conselho é simples e direto, não precisa de nada extraordinário. É só dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Lembra de mim. O mundo está falando um monte de coisa, mas eu não quero ouvir nem temer o mundo, porque eu confio no Senhor. E eu vou terminar com um texto que está em Isaías. Esse é um texto muito conhecido. Isaías 43. É nessa promessa que eu queria que você se apegasse nessa noite. Isaías 43, o verso 2, diz assim: quando você passar pelas águas, o que é que Deus fala? Estarei contigo. Preste atenção no texto. Quando você passar pelos rios, o que é que ele diz? Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. O que mais? O teu Salvador. Pega na mão desse Deus. Confia na mão dele. Deixa ele te levar. O quarteto vai cantar uma música agora. Deus te chama a confiar nele. Deus te chama a acreditar nele. Deus diz assim: filho, você não precisa de nada além de uma oração. Confia. Confia. Entrega. Que a Babilônia, o Babel, toda a confusão vai ficar longe da tua vida. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis. Andei afastado do meu rei e de tudo que eu criei. O vil pecado me cegou e não pude ver a luz. Mesmo antes de pedir o seu amor, ergueu-me e disse: filho, olha a cruz, e salvação me trouxe. Só em Deus vou confiar, meu viver vou lhe entregar. Ele ouviu o meu clamor e me atendeu em seu amor. Seu favor imerecido me fez voltar a ver tudo que eu procurei
em Cristo encontrei. Vou a Ele entregar a mente e o coração. Quero agora e sempre estar firme em suas mãos, pois Só em Deus vou confiar, meu viver vou lhe entregar. Ele ouviu o meu clamor e me atendeu em seu amor. pois Só em Deus vou confiar, meu viver vou lhe entregar. Ele ouviu o meu clamor e me atendeu em seu amor. Ele ouviu o meu clamor e me atendeu em seu Deus escuta nossas orações. Ele não fica feliz quando a nossa vida está sendo uma vida que tem edificado uma torre de confusão. Hoje, Ele olha para mim e para você e diz assim: filho, eu quero estar pertinho de você. Eu quero cuidar dos teus passos. Você não precisa ir muito longe, não precisa procurar a planície de Sinar, não precisa viver errante. Só precisa olhar para Deus. Você vai sair por essa porta. A semana vai te trazer um monte de preocupação, um monte de coisa. E talvez você tenha a tendência de tentar resolver as coisas do seu jeito. Lembre, nada dá certo, mesmo que estejamos unidos, se o propósito não é de Deus. Busca Deus. Mas pastor, eu estava longe de Deus esse tempo todo e estou bem aqui. Louvado seja o nome de Deus que te trouxe até aqui, porque a misericórdia dura para sempre, diz a palavra dele. Mas também diz que assim como ele desceu para ver como estava a cidade, o juízo de Deus virá sobre nós. E Ele verá na nossa vida que tipo de caráter nós edificamos. Se é de orgulho, ou se é um caráter humilde, conforme a vontade do Senhor. Lembre que as escolhas de hoje vão mostrar as torres amanhã que você deixou pelo caminho, na vida da tua família. Vamos orar. Querido Deus, às vezes a nossa vida tem sido uma Babel, cheia de confusões. Com a nossa boca dizemos que queremos te louvar, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Dizemos que queremos confiar, que acreditamos em tuas promessas, damos glórias, aleluias, quando sabemos que o Senhor está voltando. Mas a nossa consciência muitas vezes tem nos condenado. Estamos construindo torres, fazendo de tudo, todos os esforços, às vezes, para alcançar algum mérito. Quando, na verdade, tudo que nós buscamos nessa terra ficará na terra.
A tua palavra diz que o nosso pensamento tem que estar nas coisas do alto. Isso não quer dizer que precisamos construir uma torre para chegar lá no alto. Porque o Senhor vem até nós toda vez que estamos unidos te buscando. As tuas promessas são claras para aqueles que te buscam, que te adoram, que confiam nas tuas palavras. Por isso, Pai, se dentre nós existe alguém que até hoje estava queimando os tijolos dessa vida, estava construindo torres que sabem que não levam a lugar nenhum, correndo atrás do vento, acumulando aquilo que a ferrugem, a traça irá consumir. Ajuda-nos, por favor, a te buscarmos de coração, a como ouvirmos na música aqui, confiar somente em Ti, porque é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos ama, é o Senhor que nos abraça, que cuida de nós, que nos dá o privilégio de viver a cada dia. Como nós somos ingratos, queremos todos os dias oportunidades, vitórias, bênçãos, mas poucas são as vezes que nos prostramos diante de Ti para Te agradecer. Precisamos nos entregar a Ti todos os dias. Tanto aqueles que já passaram pela experiência de um batismo, aqueles que não passaram, precisam passar, mas independente da circunstância, todos os dias precisamos nos colocar em Tuas mãos. Ajuda-nos, por favor. Porque o Senhor não nos chama para viver em Babilônia. O Senhor nos chama para vivermos em Canaã contigo. Prepara o nosso coração e nos dá humildade para aceitar os Teus conselhos, para tomarmos as decisões corretas e se erramos até aqui, para reconhecermos, para que a nossa vida seja diferente. Uma vida de certeza e não de confusão. Abençoa a nossa semana, por favor, Pai. Fica conosco. Faz-nos lembrar das lições que tiramos até aqui. E que a Tua palavra possa ecoar em nossos ouvidos, palpitar em nossos corações, para que a nossa vida seja uma vida de constante preparo para o dia que viveremos eternamente contigo. Muito obrigado por tudo. Abençoa nossas famílias, nos dá Tua paz e companhia a cada instante. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Desejo uma boa noite. Diga a essa pessoa que está do seu lado que você quer vê-la quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe, te dê muita paz e que você se sinta amado e valorizado por um Deus que nunca se esquece de você. Quarta-feira estaremos juntos em mais um culto de oração. Sábado, mais um culto de adoração. E no próximo domingo, daremos continuidade à nossa série Simples Assim. Que Deus te abençoe e até lá. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.